Bom dia a todos, graça e paz em nome de Senhor Jesus. Vamos iniciar o nosso culto nessa manhã com um texto de adoração ao nosso Deus. Convido aos irmãos e irmãs para abrir as suas Bíblias no Salmo de número 29. Salmo de número 29. Os irmãos que puderem se colocar de pé para a leitura nesse início, diz assim a palavra do Senhor: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Vamos orar nessa manhã, adorando ao nosso santo Deus, ao Deus que tem nos abençoado dia após dia e que dá força ao seu povo, que abençoa com paz a todos nós. Presbítero João Assis, convido a elevar a Deus uma palavra de adoração. Pai, nós te adoramos, ó Deus, porque Tu é bom, porque Tu cuida de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelas muitas bênçãos que Tu tem derramado pelas nossas vidas, ó Pai. Pai, obrigado, ó Deus, pelo Teu povo aqui nessa manhã, buscando, ó Deus, a Tua palavra, buscando, ó Deus, fazer a Tua vontade, buscando Te adorar, ó Pai. Muito obrigado por cada pessoa que entrou nessa manhã. Tu possa abençoar, ó Deus, as nossas famílias, ó Deus, como Tu tem abençoado. Obrigado, ó Deus, por ter cuidado, ó Deus, Tu tem nos protegido, ó Pai, de tudo, ó Deus, que está acontecendo no mundo, ó Pai. Nós temos, ó Pai, o refúgio no Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por poder prestar culto a Ti, por poder Te adorar, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tem feito, que Tu irá fazer por nós. Obrigado, fala conosco nessa manhã, nesse culto de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus que eu te oro, amém, Deus. Os irmãos podem se assentar. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 30. Na sequência, faremos a leitura do Salmo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria
vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Nesse momento, nós queremos convidar os nossos irmãos presentes, aqueles que estiverem assistindo online este culto, que nós possamos ter um momento de confissão, um momento de contrição, um momento que nós possamos fechar os nossos olhos, rever a nossa vida com Deus, a nossa vida com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos semelhantes, clamar a Deus por misericórdia sobre a nossa vida. E, na sequência, eu quero convidar a nossa irmã Dilma, após alguns minutos de silêncio, que ela esteja levando a Deus uma palavra de oração, pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas. Convido o nosso irmão Adnir para estar conduzindo a igreja com 2 hinos que ele tem preparado de adoração.
Meus queridos irmãos, graça e paz. Amém? Como é bom nós estarmos juntos aqui para adorarmos ao nosso Deus. Gostaria de lembrar aos irmãos das programações da semana. Os irmãos estejam atentos aos grupos da igreja, acerca dos horários dos cultos, a fim de que todos possam estar participando de forma bem ativa. Na última quinta-feira, nós fomos muito bem sucedidos no aplicativo. Até o momento, o aplicativo não estava atendendo a maneira que nós esperávamos. Então, já na última quinta-feira, um grupo de irmãos conseguiu participar do estudo por meio do aplicativo e sem dificuldades, sem ter que sair do aplicativo e ficar retornando. Então, o desafio fica para os demais irmãos da igreja que também comecem a fazer uso do aplicativo, lembrando sempre que nos dias de culto, a terça e a quinta, na parte da tarde, eu estou à disposição para estar treinando os irmãos sobre como usar o aplicativo, estar fazendo um teste com os irmãos, e tem sido proveitoso. Então, eu creio que na próxima terça-feira, reunião de oração, e depois na próxima quinta, estudo bíblico, nós teremos um número maior agora de pessoas que vão estar participando do aplicativo também. E aqueles muitos irmãos estão participando de forma online, continuem adorando a Deus, aprendendo as Escrituras Sagradas. Irmãos, eu gostaria de estar desafiando vocês a um comprometimento maior com o reino do Senhor Jesus. Nós estamos falando em flexibilizar para tudo quanto é lado. E às vezes na igreja nós percebemos que a igreja está andando num caminho diferente. E a gente fica muito preocupado com isso. A nossa irmã Dona Dilma, ela orou e na oração ela falou da preocupação. Pessoas estão muito entristecidas com esse momento que nós estamos vivendo. É um momento que tem gerado depressão, ansiedade. De repente você está muito inflexível com a sua vida espiritual. Você está flexibilizando para tudo, mas você está inflexível para a vida espiritual. E eu fico preocupado com isso. Quando você flexibiliza para ir no mercado, flexibiliza para ir aos bancos, flexibiliza para ir às lojas, flexibiliza para fazer encontros de família, flexibiliza para bater papo, para sair, para ir na rua, para passear, para andar e fazer tudo, sabe-se lá o quê. Mas você não flexibiliza para as coisas de Deus. Eu vejo que você está mais preocupado em pegar o vírus na igreja do que pegar o vírus fora da igreja. E eu fico preocupado com isso. Cuidado com a sua vida espiritual. Quando eu vejo aqui nessa manhã um grupo de pessoas, diversas idades, mas principalmente anciãos presentes aqui, é para fazer vergonha em muitos irmãos. Então, nossa palavra nunca foi uma palavra para massagear ego de ninguém. Nós estamos preocupados. O mundo começa a flexibilizar e os crentes estão inflexíveis, preocupados em ficar dentro de casa com medo da pandemia. Tem crente pegando vírus sem vir à igreja. Pensa bastante acerca dessas coisas. Tem gente pegando vírus sem vir à igreja, crente. Então pensa muito acerca disso. De repente a sua inflexibilidade com as coisas espirituais poderá trazer situações gravíssimas para a sua vida. Porque você é um servo do Senhor Jesus, uma serva do Senhor Jesus, e o Senhor nos ama muito. De repente você precisa de um vírus na sua vida, para a igreja ter que orar por você, para você clamar a misericórdia de Deus, para você começar a ser flexível para o Espírito Santo. Então, quando eu vejo a irmã Dona Dilma aqui e outros anciãos presentes, eu fico muito preocupado com quem está inflexível. Não vou na igreja com medo do coronavírus. Vacina só ano que vem. Cuidado, até o ano que vem a sua fé pode chegar a zero. Você pode chegar no fundo do poço. Cuidado. Eu acho que é preciso que nós observemos as Escrituras e lembremos de alguns personagens bíblicos. Sansão foi chamado por Deus. Ele brincou com o chamado dele a vida inteira. E o final dele foi muito triste. Então você, meu irmão, minha irmã, que está acomodado a assistir o culto online ou por meio de aplicativo, é hora de você despertar.
Desperta enquanto você tem tempo. Não estou rogando praga para ninguém, não. Mas tem crente pegando vírus sem vir à igreja. Pensa acerca disso. Pensa sobre a sua vida com Deus. Eu creio que essa pandemia foi para que Deus fizesse uma limpa na igreja. E foi para que Deus despertasse aqueles que se acham muito, mas não são aquilo que pensam. Aqueles que pensam que a vida espiritual é muito elevada, mas na verdade precisa crescer muito ainda para ser um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Nós vamos abaixar a cabeça e vamos orar neste momento, um clamor a Deus pelo despertamento espiritual dos crentes. O que nos preocupa neste momento são os crentes. Os crentes se tornaram inflexíveis para a igreja, flexíveis para tudo. É passeio de tudo quanto é jeito. É passear com cachorrinho, é passear de fazer caminhada, é passear de ir na rua ver loja. Eu sou muito sincero, irmãos. Então não fica magoado comigo, não. Fica magoado com você mesmo. E pede para Deus fazer uma obra no seu coração. Bondoso Deus, nessa manhã nós levantamos a voz em oração. A oração de nossa irmã Dona Dilma, anciã da igreja, nos traz muitas preocupações. Há muitos crentes sofrendo de ansiedade, há muitos crentes sofrendo de depressão e de pânico, e essas crises aumentaram depois da pandemia, porque já estavam fracos espiritualmente, e agora se afastaram mais ainda das coisas do Senhor. Nós sabemos que muitos irmãos e irmãs há que nem acompanham cultos online, e isso nos preocupa bastante. Porque quando terminar essa pandemia, se terminar, se o Senhor Jesus não vier durante essa pandemia, muitos irmãos e irmãs vão estar no fundo do poço. Tem misericórdia, Deus. Desperta o teu povo, a tua igreja. Nós somos flexíveis demais com as coisas mundanas e inflexíveis com as coisas espirituais. É hora de nós sermos mais flexíveis com as coisas espirituais. Mais flexíveis para estarmos no templo. Há espaço, afastamento e cuidados suficientes para que ninguém seja infectado aqui nesse lugar. É preciso que nós tenhamos flexibilidade para abrir a Bíblia todo dia e ler mais a Bíblia nesses tempos de pandemia. É preciso que nós sejamos mais flexíveis para dobrar o joelho todo dia e fazermos mais orações ao Senhor todos os dias. E é preciso, Deus, que nós deixemos a inflexibilidade das coisas espirituais, porque senão será grande a nossa ruína, será grande a nossa queda. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino, nosso irmão Adnir. Puderem colocar o pé. Jesus, agora eu bem sei quão grande é teu amor, pois salvação me deste aqui, aceita o meu louvor. Oh,
Meus irmãos, nós vamos cantar ainda mais louvores ao nosso Deus. Nós estamos felizes com o cuidado de Deus conosco nesses tempos de pandemia. Deus não tem deixado faltar coisa alguma. O Salmo 113 diz: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Nosso irmão Andres vai nos conduzir em alguns cânticos, mas eu quero, neste momento, estar também orando pelos aniversariantes dessa semana. Nós temos irmãos aniversariando. Nosso irmão Diácono Rui é aniversariante. Parece que ele está no plantão, ele estava aqui no templo agora mesmo. Então vamos estar orando. O único aniversariante que nós temos essa semana é o nosso irmão Diácono Rui. Vamos cantar louvores. Depois eu peço para um dos diáconos trocar com o Diácono Rui, para que ele venha aqui à frente, para nós orarmos pela vida dele. Então, nosso irmão Andres vai nos conduzir em alguns cânticos a Deus. Som. Bom dia, irmãos. Vamos colocar de pé para louvarmos ao Senhor com bastante alegria, com bastante louvor, adoração. Eu costumo sempre dizer que nós estamos sem os instrumentos, mas nós estamos com o instrumento que Deus nos deu, que são as nossas vozes, né? Que nós podemos louvar a Deus com alegria e com gratidão. Aqueles irmãos que não tiveram a oportunidade de trazer até o gasofilaço dízimos e ofertas, poderão também fazê-los neste momento. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Sacrifício.
falhas, meu Deus, pois reconhecemos que somos pecadores, mas que o Senhor possa receber esse louvor, que é com amor dos nossos corações que nós fazemos, ó Pai. Pois nós reconhecemos que só o Senhor pode mudar as nossas vidas, pode nos salvar. Nós sabemos o quanto nós somos pequenos e falhos, ó Pai, mas que o Senhor possa nos sustentar a cada dia, Deus. Que o Senhor possa estar agora abrindo os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra e aprender, meu Deus, do recado que o Senhor vai trazer para nós aqui nesta manhã, ó Pai. Que o Senhor possa usar o Teu servo, o pastor, que vai estar ministrando a palavra aqui, e que ele fale através do Teu Espírito Santo. É a oração que nós fazemos, agradecidos no nome santo e poderoso do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Dessa semana, nós temos o nosso irmão Diácono Rui. Vamos convidar o nosso irmão Diácono Rui para que venha aqui à frente, para nós orarmos por ele. Os irmãos presentes, se houver algum aniversariante, aqui no templo, também pode vir. E você que está aniversariando essa semana, está acompanhando o culto de forma online, também vamos estar lembrando de você, se você encaminhar o seu nome, através dos comentários, nós estamos orando pela sua vida durante essa semana. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por todos aqueles que aniversariam nessa semana, de forma particular pelo nosso irmão Diácono Rui, cujo nome temos aqui, que vai estar aniversariando no próximo dia 16. Ó Deus bendito, ser servido de continuar a derramar o Teu favor e graça sobre a vida desse Teu servo valoroso, bem disposto para o trabalho do Senhor, que ele continue assim com essa disposição santa para o Teu trabalho. Que o Senhor possa fortalecê-lo sempre, para que ele possa realizar o seu ministério, o chamado do Senhor na vida dele, sempre com entusiasmo e com muito prazer. Abençoa o Teu servo, sua esposa, seus filhos, seus projetos, que a sua casa seja um lugar de grande bênção e da manifestação do Teu cuidado. Assim nós oramos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Gostaria de estar lembrando aos irmãos da igreja que durante a semana nós temos realizado visitas a todos aqueles que pedem. Esse tempo de pandemia, nós sabemos que alguns irmãos estão mais assustados que outros. Nós devemos estar atentos, preocupados em observar aquilo que é determinado para nós, para a nossa segurança, para a nossa saúde. Mas eu penso que nós não devemos ficar desesperados, assustados demais. Não faz muito sentido com a fé que nós temos professado. Precisamos ter cuidado, apenas isso. Higienização das mãos regularmente, o uso da máscara. Não estou fazendo o que eu estou pregando. Estava cantando bem afastado dos demais irmãos, também sem a máscara. Mas o normal no relacionamento nosso, nós estamos fazendo uso constante da máscara. Então eu estou à disposição para as visitas de todos aqueles irmãos que desejarem visita. Nós não podemos forçar. Se o medo tem dominado muito, então é melhor que não receba visita. Porque o medo, ele é tão poderoso que ele faz baixar até a imunidade da pessoa. Então você tem que pensar em trabalhar o medo na sua vida. Porque o medo, ele não é muito próprio para nós cristãos. Um certo temor, receio, mas aquele medo descabido, desmedido, é algo que nós precisamos repensar também na nossa caminhada como crentes. Mas se você quiser visita, ceia está sendo encaminhada aos irmãos que estão solicitando a ceia. O conselho da igreja está fazendo visitas àqueles presbíteros que estão disponíveis, que têm condições. Hoje mesmo à tarde, nós temos 2 visitas para serem realizadas. Amanhã, visita e ceia domiciliar para ser realizada. O conselho da igreja está trabalhando normalmente. A pandemia está aí, mas a vida continua e a vida cristã, ela não para de jeito algum. Então, se você precisar de algum presbítero ou do pastor da igreja, nós estamos à sua disposição. Nos comunique.
A gente vai com todo cuidado. Ontem ministrei a ceia na casa do nosso irmão Cláudio, uma alegria, aniversário da esposa dele, Helena, a família esteve reunida. Tomamos todos os cuidados. A gente leva o material da ceia, né, todo higienizado, tudo muito bem preparado. Participamos de um momento de comunhão muito agradável. E tem sido assim nas casas daqueles que têm solicitado a visita e a ministração da ceia do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Irmão, semana passada, abra sua Bíblia, ou liga sua Bíblia em João, capítulo 14. Semana passada eu fiz a leitura de 15 versículos. E, na verdade, eu preguei apenas o versículo 1. O texto é muito rico. Pensava que seria possível pregar os 15 versículos, mas nós ficamos apenas no versículo 1. Então, hoje nós vamos ler os versículos de 1 a 3, porque eu creio que nós não passaremos dos versículos 2 e 3, uma vez que nós meditamos o versículo 1 na última semana. Evangelho de João, capítulo 14, os versículos de número 1 até o de número 3, eu quero convidar a você que está presente aqui para colocar-se em pé. E na sua casa também, você que participa do culto online, vamos manter a solenidade o melhor que nós podemos nesse tempo de pandemia. Fique em pé também para nós fazermos a leitura. Eu farei a leitura dos versos de número 1 a 3 uma vez. E depois todos nós faremos bem fortes, bem firmes. Você em casa também. Faremos bem firmes a leitura dos versos 1 a 3. Primeiro eu vou ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Todos juntos. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Bondoso Deus, aplica os ensinos da Tua Palavra Santa na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. É a oração que fazemos, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Queira sentar, irmãos e irmãs. Vimos domingo passado como situações da vida podem abalar o coração do mais forte dos homens. Os discípulos da intimidade do Senhor Jesus, aqueles que conviveram com Jesus, que viram os milagres de Jesus, que ousaram acreditar e a dizer que Jesus era o Messias. André, quando foi chamar a Pedro, disse: achamos o Messias. Jesus, quando desafiou os discípulos: e vocês? Quem dizem? O que vocês dizem acerca de mim? Quem sou eu? Pedro deu um passo à frente e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esses homens tão extraordinários, esses homens cuja fé nós consideramos ser robusta, uma fé que nós invejamos. Nós muitas vezes pensamos: quão bom seria ter sido discípulo naqueles dias, a minha fé seria diferente, eu não estaria tão abalado nessa pandemia, eu não estaria tão abalado com os problemas de casa, eu não estaria tão abalado com os problemas financeiros, se eu fosse seguidor de Jesus naqueles dias, naquele tempo. Mas, irmãos, engano nosso, porque os seguidores de Jesus, os discípulos da intimidade, eles estavam totalmente abalados, estavam perturbados de espírito.
Logo, você não tem do que se envergonhar nesse dia, se você sentir que está passando por uma perturbação de espírito muito grande. Você não tem que se abater demais. Se você sentir que a ansiedade está dominando o seu coração, você não precisa entrar em pânico. Se você sente que os seus nervos estão à flor da pele. Assim aconteceu com os discípulos da intimidade. E sabe por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque as questões que eu estou vivenciando hoje, as questões que o presbítero João tem vivenciado nos últimos dias, as questões que o Paulo tem vivenciado nesses últimos meses, são questões da alma humana. A alma corrompida, a alma dominada pelo pecado. O que os discípulos precisavam é o mesmo que eu e você precisamos nesse dia. Nós precisamos de cura espiritual. Quando eu propus o tema ontem, eu fiquei um pouco preocupado. Cura espiritual. O que será que esse povo vai entender? Mas será que essa igreja não é presbiteriana, mas não? Será que essa igreja não é reformada? Não. Cura espiritual. Alexandre pediu o tema. Assim, pai, passa o tema para que eu possa divulgar, para despertar as pessoas para o compromisso amanhã. E eu passei o tema. Quando eu fui ver a arte que ela tinha elaborado, eu fiquei muito feliz. Uma Bíblia e alguém com a mão sobre aquela Bíblia, e o tema cura espiritual. É a cura que vem por meio da palavra de Deus e penetra a nossa alma, entrando na nossa mente e fazendo uma obra no nosso coração, penetra no nosso espírito. A cura espiritual é a cura que vem da palavra de Deus. Jesus havia começado um processo de cura na vida dos discípulos e nós vimos isso na última semana. Jesus começou um processo de cura no meu coração angustiado, no seu coração atribulado, dizendo apenas: não tenha medo, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não tenha medo. Esse é o primeiro passo para a cura. Confiar na palavra de Jesus. Confiar nas promessas de Jesus. Natália, se Jesus disse para você, não tenha medo, pode então acalmar o seu coração. Meu irmão, minha irmã, se o Senhor disse para você semana passada, e está dizendo hoje novamente na leitura do texto, não se turbe o vosso coração, confia nessa palavra, porque não é do pastor César, nem do conselho dessa igreja, esta palavra é de Deus, esta palavra é uma palavra de Jesus. Se Ele diz para não ter medo, eu não vou ter medo. Mas irmãos, a cura espiritual, ela não para por aí. Porque tem muita gente que diz para nós, não tenha medo. De repente você, nesses últimos dias, passando por alguma situação aflitiva, alguém tocou no seu ombro. Não tenha medo, Ronaldo. E como essa palavra é boa. Quando nós estamos angustiados, preocupados, e alguém toca no nosso ombro e fala, não tenha medo, confia em Deus, que coisa boa. Mas, meus irmãos, nós recebemos essa palavra, e essa palavra nos consola por algumas horas, por alguns dias, até por algumas semanas. Mas depois a ansiedade volta a tomar conta de nós novamente. E Jesus sabia disso. Jesus sabia quão frágil, quão fraca era a fé dos seus discípulos. Quantas situações Jesus estava com eles e eles temeram. Eles na tempestade, Jesus dormindo no barco tranquilo. Eles haviam dito que era o Messias. Será que o Pai eterno deixaria aquele barco afundar e morrer o Messias?
Eles não tiveram fé, eles entraram em pânico, mesmo Jesus estando presente naquele barco, naquela tempestade com eles. A tempestade agora parecia muito mais grave. Foram 3 problemas que o Senhor Jesus havia apresentado. Dos 12, um ia trair. Já pensou que coisa triste? Na sua família, nas pessoas da sua convivência, você descobrir que há um traidor, que alguém vai te trair. Aquilo abalou os discípulos. Jesus não para por aí, mas alguém vai negar também, e vai ser Pedro, vai ser o líder de vocês, e vai negar 3 vezes uma noite só. E tem mais, eu estou indo embora, tchau para vocês. Foi a pior das tempestades pelas quais eles passaram. As tempestades anteriores não os prepararam para aquele momento. E pode ser, meus irmãos, minhas irmãs, que as tempestades pelas quais nós já passamos na vida nos tenham ensinado muitas coisas, mas não nos tenham preparado para a tempestade a qual estamos passando neste exato momento. Então o Senhor Jesus, Ele não para por aí. Ele sabe que precisa continuar o processo de cura no espírito atribulado dos seus discípulos. Então, meus irmãos, eu quero fazer algumas perguntas. São perguntas chamadas perguntas retóricas. Você não precisa responder. Na verdade, nós já sabemos a resposta, ou pelo menos acreditamos que a resposta vai ser positiva. Que tal você deixar Jesus curar a ansiedade da sua vida? Eu tenho certeza que você quer deixar Jesus curar a ansiedade da sua vida. Que tal nesta manhã deixar Jesus sossegar a sua alma? A nossa alma fica tão desassossegada por causa dos problemas dessa vida. Que tal nós deixarmos Jesus acalmar o nosso coração? Tem gente com o coração tão descompassado desde antes dessa pandemia. E essa pandemia veio para piorar ainda mais a situação de algumas pessoas. Então o Senhor Jesus, Ele havia iniciado um processo de cura. Não tenham medo, creiam em Deus, creiam também em mim. Deus faltou com você até esse momento de culto em que nós estamos aqui. Deus não faltou comigo até esse momento de culto. Foram muitos e graves os problemas que eu passei na minha vida, e eu tenho certeza que não foi diferente com você. Deus tem sido fiel e tem me mantido de pé até agora, e tem mantido você de pé também. Será que Deus agora, nesse momento derradeiro, vai virar as costas para você? Então Jesus começou o processo de cura. Não tenham medo, creia em Deus, creiam também em mim. E agora Jesus, Ele vai apresentar 3 passos para a cura da ansiedade, para a cura da aflição, para a cura da perturbação na vida dos seus discípulos. E podem esses passos também ser muito importantes para curar o meu coração nesse dia, para curar o seu coração nesse dia. Presta atenção, olha os versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O que precisavam os discípulos de Jesus para serem curados da ansiedade, da tribulação, da tristeza do coração? Eles precisavam entender que na casa do Pai há muitas moradas. Depois daquele consolo inicial do versículo 1, agora o Senhor Jesus começa a mostrar para os seus discípulos a razão pela qual não deveriam eles entrar em pânico. Na casa de meu pai há muitas moradas. Meus irmãos, o que significa isso? Esse texto é simples, mas ao mesmo tempo nós lemos esse texto e ficamos tomados de algumas dúvidas. Primeiro, o que é a casa do Pai?
Antes de entender o que são as muitas moradas, o que é a casa do Pai? A casa do Pai é esse lugar de ajuntamento aqui, o templo. A casa do Pai é o lugar de ajuntamento dos crentes, quando estão num local de culto, ou em suas próprias residências, reunidos em suas famílias. Jesus disse aos discípulos que iria partir, e que ao partir ele iria para um lugar em que ele não poderia levar os discípulos. Os discípulos não poderiam estar com ele naquele lugar, mas que seria apenas por um tempo, que depois eles poderiam estar com ele naquele lugar. Jesus, quando fala da partida, os discípulos entenderam. Jesus estava falando da sua morte, por isso eles foram acometidos daquela tristeza profunda de coração. Mas o que Jesus está falando que vai fazer depois da morte, é isso que eles tinham que prestar atenção. Eles não haviam entendido ainda os ensinos de Jesus. Poucas pessoas haviam entendido esse ensino. Como aquela família de Betânia, Lázaro, Marta e Maria. Maria havia entendido os ensinos de Jesus. Ela jogou os seus pés de Jesus e ela derramou um bálsamo precioso ali sobre Jesus. Ela estava preparando Jesus para a sua morte. Ela entendeu. Mas os discípulos, a maioria dos discípulos não haviam entendido essas coisas. E ao ouvir isso, Pedro ficava tão assustado: Senhor, para de falar isso de ti, Senhor. Tenha pena de ti, Senhor, você não vai morrer não. Aí Jesus fala: Satanás, arreda! Porque era Satanás que estava trazendo aquela perturbação na mente já afligida, na mente já atormentada de Pedro. Jesus está dizendo para eles que vai partir, e que a sua partida é a sua morte. Mas Jesus quer mostrar para eles que ao partir, Jesus está dizendo que vai para o paraíso. Jesus vai para o local onde Deus está. Jesus vai para o local da habitação de Deus. Jesus vai para o local que nós chamamos de céu. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Mas por que Jesus chama o céu, a casa de Deus, de a casa do seu Pai? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está dizendo a casa do seu Pai, porque Deus é o seu Pai. E a casa do Pai era a sua casa. Meus irmãos, não é verdade que a casa dos nossos pais é a nossa própria casa? Mesmo depois de casados, não tem coisa mais gostosa do que nós irmos à casa dos nossos pais. Quando eu tenho oportunidade de estar na casa dos meus pais, e olha que já tem um tempo razoável que eu não tenho oportunidade, embora não esteja tão longe, Carangola é relativamente perto de Muriaé, mas principalmente depois dessa pandemia dificultou um pouco mais. Mas quando estou na casa do meu pai, dos meus pais, eu chego ali, a gente conversa, bate papo, eu almoço, mamãe faz uma comida gostosa, né? Eu gosto muito de abóbora com carne seca, a mamãe faz aquela comida gostosa, eu como, a gente bate papo, depois eu vou para um dos quartos, deito e durmo, e apago. Ninguém vai ligar para mim, ninguém vai me chamar, e se chamar, vai ficar no chamado, que a minha mãe não vai me acordar, o meu pai não vai me acordar. Ali é como se eu fosse criança novamente, eu deito e durmo tranquilo, eu estou protegido. Na casa do Pai nós estamos protegidos, porque a casa do Pai é sempre a nossa própria casa. Casa do Pai aqui é uma metáfora, é uma figura que Jesus usou para falar de alguma coisa muito aconchegante. É muito bom estar na casa dos pais. Quanto mais, meus irmãos e irmãs, estar na casa do Pai celeste. Mas Jesus também chama de casa do Pai para fazer um contraste com o templo, a casa de Deus terrena, da qual os discípulos seriam impedidos de participar por causa da pandemia do coronavírus. Não. Eles seriam impedidos de participar
porque eles seriam dela expulsos. Não deve estar na casa terrena de Deus, o templo, aqueles que forem expulsos dela. E graças ao bom Deus, nós vivemos num país que, apesar de tudo que se tem feito contra a família e contra a igreja, todas essas ideologias perversas e terríveis, ainda nós podemos reunir nos nossos templos. Mas o Senhor Jesus também fala da casa do Pai para fazer um contraste com a casa do Pai terreno, o templo, da qual os discípulos seriam expulsos muito em breve. E quando eles fossem expulsos dali, eles deveriam encontrar consolo, porque havia para eles o céu, a casa do Pai, aquela de quem ninguém poderia expulsar. Na verdade, aqueles que os expulsassem da casa terrena, não estariam lá com eles na casa do céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há uma tradução que fala há muitos quartos. O que são essas moradas? Nós sabemos que morada é uma forma de você designar o local onde vive uma pessoa. Então a morada da pessoa é o local onde ela vive. A casa do Pai, que Jesus nos fala aqui, é o céu. O que são as muitas moradas? Significa tão somente, presbítero João Assis, que há muito espaço no céu. Há lugar para muita gente morar no céu. Nós falamos que são poucos aqueles que vão para o céu. Irmãos, poucos são milhares de milhares. São incontáveis. São um número que não pode ser contado. Há muito espaço. É isso que Jesus está falando. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muito espaço. Havia espaço para quem? Havia espaço para alguns gregos que haviam procurado o Senhor Jesus. Pouco antes desses eventos, alguns gregos procuram Jesus. E eles chegam até Filipe, que é um dos discípulos da intimidade. Filipe então chama André, que nós já estudamos e vimos que era mais próximo de Jesus. E André então vai conduzir aqueles gregos até Jesus. Essas moradas do céu são para aqueles gregos que foram procurar a Jesus. Essas moradas do céu eram para os judeus e para os gentios que haveriam de ser convertidos após a morte de Cristo e a sua ressurreição. Essas moradas dos céus são para mim e para você e para todos aqueles que vão ser rendidos a Cristo até o grande e temível dia do Senhor. Então, há muitas moradas nos céus, há espaço suficiente para todos nós, e aqui um passo importante para a cura, porque tem muita gente que está vivendo sem espaço. Tem gente, talvez aqui hoje, do templo, ou assistindo de forma online, ou talvez pessoas que você conheçam, que não tem espaço mais na própria família. Tem gente que perdeu o espaço da família. Não tem mais lugar na família. Entra, sai, ninguém viu, ninguém vê, ninguém não quer nem saber. Tem gente que perdeu espaço no ambiente profissional. Entra e sai, os colegas afastaram, ninguém se aproxima, faz o essencial, lidam da melhor forma profissional possível. E tem gente que perdeu espaço até na casa de Deus, não consegue se encontrar. É por isso que muitos abandonam a casa de Deus, porque perdem a perspectiva de seu próprio chamado. Mas, irmãos, como é maravilhoso pensarmos que no céu há espaço para aqueles que perderam espaço aqui. Mas o Senhor Jesus continua o processo de cura na vida deles, porque ao sermos alertados por Jesus que há muitas moradas nos céus, ao mesmo tempo, presbítero Ronaldo, nós somos tomados de uma angústia. Há muito espaço nos céus, mas como eu vou ter acesso ao céu? Como eu vou ter acesso a essas moradas? Então o meu coração, Paulo, fica ainda mais angustiado, porque eu sei que eu não mereço. As Escrituras nos mostram que aqueles grandes homens de Deus, quando tiveram contato com o espiritual, eles pensaram que iriam morrer. Ai de mim, estou perdido.
Essa é a fala do profeta Isaías e a fala de tantos outros homens quando tiveram contato com o divino, quando tiveram contato com Deus. Então, para ter paz no meu coração, com essa revelação maravilhosa de Jesus, de que há um lugar para mim no céu, Jesus então passa a ensinar para os discípulos o seguinte: há um lugar para vocês, os céus, meus discípulos, preparado por mim. Que coisa maravilhosa. Há um lugar para nossa irmã Dilma no céu, preparado por Jesus. Há um lugar para Alexandra no céu, para Cida no céu, para Josélia no céu, para mim no céu, preparado por Jesus. Veja bem o texto. Vou preparar-vos lugar. E uma parte do versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar. O que Jesus está dizendo? Vou preparar lugar. Imagine alguém desejando se hospedar na sua casa. Então alguém comunica a você que vai se hospedar na sua casa. Alguém chega para o Denis e fala: Denis, eu final de semana eu vou estar em Muriaé, um amigo de fora, e eu estou precisando de um lugar para me hospedar. Será que eu posso me hospedar na sua casa? O que o Denis faz? Pode sim, está marcado o dia e a hora. Não, pode não. Só, aguarda aí que eu vou preparar lugar para você. Ô mãe, vem cá, amigo meu de tal lugar, e vai vir aqui fazer uma prova final de semana. Ele está precisando de lugar para dormir. Será que tem lugar para ele aqui em casa? Vai preparar um quarto para ele, para que ele não tenha que dormir debaixo da mesa. Vai preparar roupa de cama e vai preparar alimentação. O bom anfitrião recebe alguém em sua casa e tem que pensar em todas essas coisas. Mas, irmãos, como seria essa preparação de Jesus? Será que Jesus estava indo para o céu para verificar como estavam as construções dos céus? Se algumas casas estavam precisando de reparo, de repente uma tempestade forte lá no céu, né? E o São Pedro, não é assim que se fala, que controla as tempestades, né? Não, né, gente? Não, então Jesus foi lá para o céu, preparar um lugar no céu. É casa que está precisando arrumar, precisando dar uma pintura, é uma cerca que está precisando ser renovada, é o jardim que precisa ficar verdinho para receber os remidos. Será que é isso, irmãos? Não pode ser isso. E não pode ser isso porque as Escrituras dizem que não pode ser. Na verdade, Jesus está melhorando coisa alguma no céu, porque é impossível melhorar qualquer coisa nos céus. Porque a palavra no Evangelho de Mateus, Jesus falando daquele dia, para nós, os remidos, os benditos, a palavra será: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Paulo, o Senhor Jesus, ele não foi preparar a Paulo morada lá no céu, arrumar telhado que estava caído, não. O que está pronto no céu para você e para a sua família, o que está pronto no céu para nós e para as nossas famílias, os remidos do Senhor chamados desde toda a eternidade, está pronto e bem estabelecido desde a fundação do mundo. Então, o que era essa preparação? Podemos nós entrar nos céus? Não teria aumentado a angústia do coração dos discípulos a informação de que há muitas moradas nos céus, e eu sou pecador, e o salário do pecado é a morte? Eu mereço a morte, eu mereço a ira de Deus, eu mereço o inferno de fogo. Jesus preparou lugar no céu para nós, meus irmãos e irmãs, através da sua morte e da sua ressurreição. Porque agora Jesus assumiu a natureza humana, e por nossa causa ele recebeu a nossa condenação, e só será permitido a ele entrar na casa do Pai, que era também a casa dele, se ele ressuscitar pelo seu próprio poder. Se pelo seu próprio poder ele vencer a morte, então será permitido a ele entrar na casa do Pai, que também é a sua própria casa. Então Jesus só pode preparar lugar para você, Luana, se ele fosse primeiro.
Logo, meus irmãos, essa mensagem que Jesus havia dado aos discípulos, que trouxe tanto transtorno, era justamente o contrário. Nós precisamos ler a Bíblia com mais atenção. Quando Jesus fala, né, estou partindo, vou preparar lugar, ai, que tristeza, o que vai ser de nós agora? Não era para o coração ficar atribulado. Era para que eles se alegrassem, era o contrário. Era para que eles se alegrassem. Jesus agora tem que explicar isso para eles, porque eles não entenderam coisa alguma. Então Jesus vai explicar. Aquilo que trazia angústia para o coração é justamente aquilo que deveria trazer a maior alegria para eles. E então Jesus, como último passo dessa cura espiritual, Jesus vai mostrar que na casa do Pai há um lugar preparado por Ele, e que eles vão entrar ao lado de Jesus. Eles não vão entrar por conta própria, ninguém vai pular o muro para poder entrar no céu. Então nós vamos entrar ao lado de Jesus. Olha o versículo 3. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A terceira razão que Jesus dá a eles para não se preocuparem é esta. Depois de ter preparado morada para eles, Jesus voltaria para recebê-los, para levá-los, para que eles estivessem para sempre com Ele naquele lugar. A pergunta é, quando vai ser isso? Essa é a questão, quando vai ser isso? Meus irmãos, algumas possibilidades. Naqueles primeiros dias, os discípulos pensavam que seria logo após a ressurreição de Jesus. A Bíblia fala que lá no capítulo 2, capítulo 4 de Atos, os irmãos se reuniam, eles vendiam as propriedades e bens, eles estavam vivendo como se fossem os últimos tempos. Se fosse hoje, irmãos, sabe como nós estaríamos vivendo? Com as igrejas abarrotadas de gente, tendo que fazer 5, 6 cultos por dia por causa do distanciamento social que é exigido, mas todo mundo ligado, Jesus está voltando, está chegando, é o tempo. É assim que eles estavam vivendo. Então, para muitos, era aquele período após a ressurreição, esse tempo que Jesus voltaria. Não deveríamos nós também pensar nessas coisas? Essa pandemia não pode ser justamente o tempo da volta de Jesus? Eu não sei, a Bíblia fala de sinais, e esses sinais são sinais muito significativos. Uma pandemia é algo muito grande, é algo muito extraordinário. Nós podemos contar nos períodos da história a manifestação de pandemias. Outros entendem que Jesus viria por meio do Espírito Santo, que Jesus havia dito, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, da parte do Pai virá o Espírito Santo de Deus, Ele vos consolará, Ele vos ensinará todas as coisas. Outros entendem que esta vinda de Jesus é no dia da nossa morte, como Estevão sendo apedrejado, eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus. Estevão sendo apedrejado, ele vê o Filho de Deus, Jesus, pronto para recebê-lo na glória eterna. Mas o pensamento que nós nunca podemos perder de vista, meus irmãos e irmãs, que todas essas vindas são reais na vida do crente, é a segunda vinda. Aquela vinda distintiva, aquela vinda que vai marcar o fim de todas as coisas, com certeza é a melhor maneira de nós interpretarmos quando será esse tempo. O coração está angustiado, está em profunda aflição, a sua alma, o seu espírito está perturbado. Deixe Jesus efetuar uma cura em você. Primeiro, ouça as palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. O que está turbando o seu coração, a sua mente, no dia de hoje? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas. Está sentindo que a vida está sem sentido para você? Não tem espaço nesse mundo para você? Na casa do Pai há muitas moradas. Resista, fica firme. O tempo está chegando. O Senhor mesmo foi preparar lugar. E adentraremos aquele lugar santo, juntos com o Senhor e Salvador
das nossas vidas. Tenha paz, tenha esperança, não tenha medo, acalma o seu coração. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que são dias difíceis, que muitos irmãos estão atribulados de espírito, que a ansiedade tem tomado conta de muitos irmãos e irmãs, que a crise de pânico tem estado mais presente nesses últimos dias do que em dias anteriores, que o desassossego da alma tem sido uma verdade na vida de muita gente fiel e comprometida com o Senhor. Ó Deus, aplica a cura que vem da Tua palavra agora sobre a nossa mente, para fazermos sossegar os pensamentos turbulentos sobre o nosso coração, para fazer sossegar a nossa alma afligida sobre o nosso corpo, para que nós tenhamos paz e consigamos descansar em Ti. Ó Deus, opera cura espiritual profunda em nós nesse momento. Assim como o Senhor procedeu aquele dia nos discípulos, e eles suportaram as coisas tremendas e terríveis que aconteceram. Ajuda-nos, ó Deus, se porventura dias mais difíceis, dias mais sombrios, se estiverem por vir, ajuda-nos, ó Deus, opera em nós uma cura, para que haja paz em nosso coração. Assim nós oramos, ó Deus, no maravilhoso, bendito, santo nome do Senhor e Salvador nosso Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos ficar em pé. Eu quero convidar você a estar sempre compartilhando a palavra de Deus. Ao término de cada sermão, de cada estudo, ministrado por mim ou por quaisquer outros irmãos que estão aqui na igreja, compartilha. Você que tem facilidade nas redes sociais, vai lá. Aquele quadrinho escrito lá, compartilhar, compartilha com seus contatos. Envia a mensagem da palavra. Quem sabe alguém vai receber a instrução da palavra e vai te procurar. Porque, na verdade, a conversão propriamente dita, ela acontece muito mais com o discipulado, com aquela proximidade do outro, do que com o sermão pregado de um púlpito. Então, leva a palavra a outros. Bondoso Deus, despeça-nos agora em paz para as nossas atividades demais do dia de hoje. Mas que nós não nos esqueçamos algo importante. Hoje é o dia que tem sido chamado o dia do Senhor. É fato que nós devemos aproveitá-lo muito bem com a nossa família. Mas devemos aproveitá-lo em atos de culto a Ti, ó Deus. Se estamos com a nossa família, atos de culto, momentos de oração, bate-papo e conversa sobre as coisas sagradas, sobre a palavra, sobre a igreja, momentos de oração. E se formos sair, que as nossas visitas sejam para apregoar o ensino do Senhor, para anunciar a palavra do Senhor, para levar alento ao coração aflito. Que nós aproveitemos esse dia da forma como deve ser. Eis que é o dia do Senhor. Eis que é o dia oportuno para nós realizarmos a Tua obra. Que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador nosso, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém. Queira sentar, irmãos.